Nada como um jogo de Libertadores para tentar espairecer um pouco, no caso atrair coisas boas, né? Palmeiras que é tão dadas as atenções para um bom jogo de Libertadores, né? Palmeiras tem uma das melhores campanhas, juntamente com o próprio Bolívar na competição da Libertadores. Então o Palmeiras tem que usar muito esse jogo para quê? Para poder trazer o tal do bom futebol de volta. Então, um pouco espantar o azar, mas eu acho que ficar nessa de sorte e azar. Essas partidas passadas que passou, o Palmeiras que foi derrotado no Brasileirão pelo Bahia e pelo Botafogo, Palmeiras que até então era o único invicto, junto com as derrotas, foi muito mais do que sorte e azar, foi falta de futebol mesmo, né? Ou pode-se dizer uma infelicidade, um pouco mais, uma falta de capricho do que simplesmente o azar nas finalizações. Então o Palmeiras foi justamente derrotado pelo Bahia, foi justamente derrotado pelo Botafogo. Se bem que até com o Bahia acho que tentou até melhor, né? Teve um pouco mais de domínio. Contra o Botafogo foi muito batendo contra a parede. E o Botafogo que foi competente o suficiente para poder anular o Palmeiras. Achei nesse ponto que eu falo que muitas vezes até o Abel usa dessas armas também, de você, se você não consegue ganhar na bola de tal time, você usa-se das suas armas para poder anular. Então o Luiz Castro do Botafogo foi bastante feliz e ganhou do Palmeiras com totais méritos. Então, por mais que tem gente que reclamou a parte do VAR no gol do Gustavo Gomes, que pegaram no frame errado, o ângulo errado, né? Tem essas justificativas, mas dentro dessas justificativas tornam-se só desculpas para um time que não está jogando bem. Falta de jogadores, encher um pouco, melhorar a qualidade do elenco também, que muitas vezes mostra-se saturado com o passar dos jogos também. A temporada é cansativa e o rendimento normalmente cai. Tem outros times rivais do Palmeiras que as oscilações, os picos de alta e de baixa também são mais acentuados que o do Palmeiras. Principalmente os de baixa são piores do que o do Palmeiras. O Palmeiras está no seu momento agora de não felicidade. Então, Palmeiras e Bolívar valendo a liderança do grupo e a liderança no geral. O empate basta para poder o Bolívar ficar à frente do Palmeiras, mas poder ganhar no geral, ambos têm que vencer. Então o Palmeiras só depende de si, vai estar em casa, apoio da torcida, tudo isso, mas nada melhor do que eu disse, nada melhor que um jogo de Libertadores para poder fazer o Palmeiras voltar a jogar a bola que estava jogando, né? O time é o mesmo, o técnico é o mesmo, mas a forma de se executar o que Abel Ferreira ordena, muitas vezes não é assimilado. Muitas vezes também é bom citar as próprias preferências do Abel também, né? Insistir em tipo de jogadores, sendo que tem outras opções. Se não tivesse, tudo bem, mas tem. Então isso é um lado do Abel que esse sim me incomoda. Não que muita gente gosta de levar pelo lado o lado comportamental do Abel, que ele é hiperativo, ele é impulsivo, certo ponto até truculento nas suas falas, nas suas atitudes. Isso para mim é só groselha. O que me importa e até muitas vezes me chateia com o Abel é as opções dele. Como eu estou dizendo, as opções dele. Eu tenho o direito de não concordar. Mas quanto a comportamento, eu não gosto que julgue nem os meus, porque eu vou julgar os dos outros. Então, eu falei que o Palmeiras vai ter apoio da torcida. Acho que até nessa tarde já tinha passado de 25 mil ingressos a busca pelo público do Palmeiras. Se bem que essas duas rodadas do Palmeiras também dá uma murchada no público também, mesmo sendo Libertadores. Eu acredito que como o jogo é só na quinta-feira, eu acho que supera os 30 mil ingressos vendidos, o público do Palmeiras. Mas eu acredito que não vai ter lotação assim, vai ter vários lugares, vai ter alguns clarões, lugares em branco, porque
Obviamente é final, começo de mês, tudo assim, é final de mês e no caso não é todo mundo que consiga bancar direto. Preços de ingressos altíssimos e no caso o Palmeiras não vem apresentando um grande futebol também assim também, né? Então se for pro palmeirense pegar para poder dizer, a grande apresentação do Palmeiras foi justamente contra o São Paulo, vitória no Morumbi, consegue ganhar do São Paulo por 2-0 e de lá pra cá pegou o Bahia, perdeu, pegou o Botafogo, perdeu. Então é isso que o Palmeiras não sei se isso influi alguma coisa também na presença do público. Influi sim, né? Porque o pessoal quer ver um time que jogue pra frente, um time que jogue bem. Não é exatamente somente pra frente, mas é que seja mais objetivo, menos frufru dentro de campo e mais reto, retilíneo rumo ao gol. Eu tinha falado também a importância dessa partida porque briga-se pela liderança do grupo e também a liderança na classificação geral, porque o Palmeiras poderá decidir as partidas de oitavas, quartas e a semifinal em casa. O Palmeiras sempre primeiro no geral não vai ser ultrapassado, passando de fase sempre decide no Allianz Parque. E também para poder dar um pouco também de moral também para a sequência do Campeonato Brasileiro também. A diferença é considerável, 22-30 para o Botafogo. O Palmeiras que perdeu a vice-colocação, nesse momento é o quarto colocado no Brasileirão, juntamente com o rendimento do Palmeiras caindo, com equipes que são relativamente em um momento melhor que a do Palmeiras. O Botafogo não é melhor, está melhor do que o Palmeiras. O Grêmio está num momento melhor. O Flamengo relativamente melhor do que o Palmeiras. Então existe muito equilíbrio. Tanto que o Flamengo passa o Palmeiras somente no número de vitórias, 7-6, mas a pontuação é a mesma, né? O Flamengo que agora está, parece que pegando no breu nas mãos de Sampaoli. O que eu citei assim, quando eu fiz o vídeo do São Paulo, falando que o São Paulo não poderia se empolgar com adversários fracos, porque tem que mirar num confronto forte contra o Palmeiras. Sim, porque eu penso o seguinte, o Palmeiras vai se portar diante do São Paulo totalmente um ânimo diferente do que qualquer outra dessas equipes. Eu falei do grupo do São Paulo, que tinha equipes muito fracas. Do Palmeiras também, não é nada disso também. O Palmeiras só não vai ser 100% no grupo na Libertadores, por quê? Porque o Palmeiras perdeu pro próprio Bolívar na altitude, por quê? Foi na altitude e também equipe reserva, mas teve uma explicação. O Palmeiras estava entre os dois jogos das finais do Campeonato Paulista. Tinha perdido pro Água Santa o primeiro jogo e tinha que vencer o segundo. Aí venceu tranquilamente, então deu show de bola, né? Não foi nem show, mas com autoridade foi campeão paulista. Mas, mediano, eu não falei que foi show, porque também foi contra o Água Santa também. Não tem como dar um show no Água Santa, mas o Palmeiras só não é 100% na Libertadores porque houve esse motivo. Poupou, mas por um bem maior. O Palmeiras tem título nessa temporada. Outros rivais do Palmeiras nessa temporada, os rivais paulistas, não tem título. O Palmeiras já tem dois. Tem a Supercopa e também tem o Campeonato Paulista. Então o Palmeiras está... E Supercopa ganhando em cima de um Flamengo, Paulista em cima do Água Santa. Mas a importância da vitória contra um Flamengo infla o ego do Palmeiras e do palmeirense também. Falei da derrota do Palmeiras pro time da Bolívia. Acho que o Palmeiras tem que pegar nesses pontos. Acho que a vibe do jogo, o Palmeiras estava muito com a cabeça voltada para a final do Paulista, por isso, e por o time reserva que o Palmeiras utilizou na altitude. O Palmeiras tem que usar dessa experiência que teve na Bolívia para não cometer os mesmos erros. É óbvio que é bem grosseiramente comparando, porque o mesmo tipo de futebol que o Bolívar apresentou lá não vai apresentar aqui. Porque a maioria das equipes que jogam em altitude joga de uma forma totalmente diferente. Qualquer equipe que é da altitude, que joga, que nem o Bolívar, tal qual o rival dele da cidade de La Paz, o The Strongest, eles mandam os jogos dele no estádio Hernando Siles, o maior que tem da Bolívia, né? A altitude de La Paz é algo que assusta, né? Não chega a ser igual Oruro, né? Mas é bem alto La Paz. E
a forma que as equipes atuam, no caso um Bolívar, a correria é desenfreada se comparar com o adversário. Eles, quando estão em casa, chuta-se muito mais de longa distância, porque a bola oscila muito a trajetória. Aí quando eles vêm pra cá, é aquele toquinho, é muita cera. Então eles mudam o comportamento, que eles sabem da limitação técnica deles. A competitividade deles aumenta na altitude, e aqui embaixo eles são bem mais precavidos, só vão na boa no erro do adversário. É aí que eu quero chegar. O Palmeiras, sabendo que eles só vão jogar só no erro do adversário, que o Palmeiras não erre. O Palmeiras não errando ou não dando brecha para erros bobos, que erros vão acontecer, isso é normal. Equipe bem ou estando mal, vai oscilar na partida. O que tem que o Palmeiras ter o balanço é as oscilações contra e a favor. E o Palmeiras tem que pesar na balança, ser mais a favor do que algo que vai fazer o Palmeiras hipoteticamente perder uma partida. Então o Palmeiras jogando bem, as chances de um Bolívar querer botar as manguinhas de fora são mínimas. Então o Palmeiras tem tudo sim de vencer o Bolívar em casa, e nisso ser líder do grupo e também líder no geral, que tal qual eu citei no vídeo que eu falei de São Paulo tinha a obrigação de ser líder do grupo porque os adversários são fracos. Palmeiras é a mesma coisa, adversários fracos, foi lá, Palmeiras vai lá e vence. Só não venceu do Bolívar porque estava com as atenções para as finais do Campeonato Paulista, o que é justo. Falei de rendimento também do Palmeiras, também deixa mais explícito o que? A carência do time do Palmeiras para jogadores em alguns tipos de posições. O que o Palmeiras mais sofre, o que é? A recomposição no meio de campo. Por quê? Falando só de equipe titular do Palmeiras, o Palmeiras não tem um legítimo camisa 5 de valor, de futebol, de nome. O Palmeiras não tem. Zé Rafael, que não é um camisa 5, mas faz a função, porque ele é muito mais 8 do que um camisa 5, é mais segundo volante do que um primeiro volante, mas ele quebra o galho muito bem. Vamos supor, entre ele e Gabriel Menino, ou Richard Rios, quem esteja do lado dele, Zé Rafael, ele no caso, ele é mais dado também, ele sabe fazer uma cobertura legal. Ele não tem o time assim para ser um marcador legítimo, ele não é truculento, certo ponto até violento, ele não é. Então nisso ele pega um pouco ele faz a função até de marcação, mas não sabe marcar muito bem, mas preenche bem os espaços. Só que agora o Palmeiras, não sei por quanto tempo, não vai ter Zé Rafael. Pelo menos nessa partida contra o Bolívar já não vai ter, porque ele sofreu uma contusão que o VAR e nem o juiz em campo, o Daronco, não puniu o jogador do Botafogo. Incrível. O Palmeiras perde um jogador importante, não tem peças à reposição, e o Palmeiras vai deixar de ser o seu único resquício de marcação no meio campo. O Palmeiras é um time que cria muito bem, tem peças muito boas para poder criar, mas peca na marcação. Aí você pega um time fechadinho, chato, que no caso vai induzir o Palmeiras ao erro, e não ter um time que marque bem no meio, então a chance de acontecer algo que o Palmeiras não vai gostar pode acontecer. O que é de 1%, pode subir para 5%, para 10%, não se sabe. E eu falando nessa carência de jogadores do Palmeiras, o Palmeiras não vai ter mais o que faz a função de camisa 5, que é o Zé Rafael, contundido. Aí vem aqueles meus medos que o Abel pode fazer, ou pode querer colocar a substituição mais natural, Jailson. Jailson já foi provado que ele começou até bem quando ele veio pro Palmeiras, né? Saiu do Grêmio, veio pro Palmeiras, mas você vê que ele é um jogador limitado e também já está marcado pela torcida. Qualquer mínimo erro que ele fazer, vão pegar no pé dele, vão vaiar, vão cobrar. Então aí é difícil. É um jogador que já entra com esse pensamento, com essa áurea assim na cabeça, porque sabe que qualquer erro vão cobrar, então ele evita querer ousar um passo mais em profundidade e vai querer fazer somente o feijão com arroz. E o feijão com arroz, muitas vezes, se tratando de Palmeiras, é muito pouco. Então se você não ousar um pouco, então você não tem vida longa. E o Palmeiras parece que nem se esforça para isso, para poder querer correr atrás. Falando que o Palmeiras pode colocar Jailson, mas sei lá, pode também querer colocar, sei lá, um Richard Rios. Aí o Palmeiras perde muito poder de marcação. Uma coisa que eu pensei que seria até mais plausível o Palmeiras poder colocar
sei lá, deixava um Naves na zaga junto com o Gustavo Gomes, mas que colocasse um Luan, que já se mostrou que ele tem uma boa, uma razoável saída de bola, ele como função de camisa 5, que ele sim, pelo menos ele saberia marcar. Eu sou muito mais deixar um Luan como primeiro volante do que colocar um Jailson, é minha opinião. Então, sem Zé Rafael, eu tenho que ficar pensando nessas hipóteses. Mas apesar de tudo isso, eu confio muito no time do Palmeiras, que eu acredito que o Palmeiras vá sim sair vencedor contra o Bolívar. Vai, o Palmeiras tem plena convicção que o Palmeiras vai sim, porque mesmo com o Palmeiras estando, vindo de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, deixando a liderança um pouco mais distante, mas não tem nada acabado, estamos só na 12ª rodada, tem muito mais pela frente, e saber que a última vitória e com futebol convincente do Palmeiras foi contra um São Paulo, dá um pouco mais de ânimo, porque o confronto novamente para o São Paulo já no outro meio de semana. Então o Palmeiras se espelhar muito na partida que fez contra o São Paulo pelo Brasileiro, jogar da mesma forma contra o Bolívar, depois jogar da mesma forma contra o próprio São Paulo na Copa do Brasil, dá sim o Palmeiras se classificar em Copa do Brasil, classificar em Libertadores, subir na posição em Campeonato Brasileiro. Pois bem, então acho que o pré-jogo basicamente é esse, né? Então acho que a gente vai falar mais de detalhes com o jogo já consumado, né? Definido, que já é no vídeo de pós-jogo. Então encerra-se aqui. Na esperança, eu acho que o Palmeiras vai classificar. Primeiro, obviamente, uma coisa leva a outra. Primeiro no grupo, primeiro no geral. Palpite, até muito pela fragilidade do Bolívar fora da altitude, eu chuto um Palmeiras 3-0. Eu acredito que o Palmeiras vai, aquele negócio mais na base da empolgação do que qualquer coisa tática, né? Vai expulsar esse mau futebol, né? Mau futebol, maus resultados também, né? O Palmeiras não foi de todo horrível contra o Botafogo e contra o Bahia. Só que a performance somou-se ao não resultado. Isso pesa. Então, acredito que o Palmeiras, no meu palpite, vença. Convença. Para me convencer é classificar. Então, quando for no mata-mata com equipes maiores ou mais fortes, aí sim que eu quero um grau de convencimento para poder saciar minha vontade. Então, confiante no Palmeiras e vamos Palmeiras.